A história de Israel é uma narrativa épica que se estende por milênios, entrelaçando profecias bíblicas com eventos contemporâneos de maneira surpreendente. Tudo começou com o chamado de Abraão, quando Deus estabeleceu uma aliança eterna, prometendo-lhe terra, descendência numerosa e bênção para todas as nações através de sua linhagem. Essa promessa divina seria o alicerce sobre o qual a nação de Israel se ergueria, enfrentando desafios, exílios e dispersões, mas sempre preservando sua identidade única. O desenrolar dessa história nos leva ao Êxodo, quando Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito, estabelecendo as bases da nação israelita. A jornada pelo deserto forjou a identidade nacional e espiritual do povo. Culminando na conquista da terra prometida sob a liderança de Josué, a era dos juízes deu lugar à monarquia, com o reinado de Saul, seguido pelo glorioso período de Davi e Salomão, quando Israel atingiu seu auge territorial e cultural. Contudo, a divisão do reino em Israel e Judá marcou o início de um período turbulento, pontuado por profecias de julgamento e restauração. Isaías, Jeremias e Ezequiel, entre outros profetas, anunciaram tanto o exílio quanto o futuro retorno e restauração do povo à sua terra. O cativeiro babilônico, previsto com precisão, tornou-se realidade, mas também se cumpriu a profecia do retorno após 70 anos, como anunciado por Jeremias. A diáspora que se seguiu, estendendo-se por séculos, parecia tornar impossível o cumprimento das profecias sobre o retorno e a restauração de Israel como nação. No entanto, contra todas as probabilidades históricas, o povo judeu manteve sua identidade, cultura e fé, preservando a esperança messiânica e o anseio por Sião, esse fenômeno único de preservação cultural e religiosa. Em meio à dispersão global, em si, um cumprimento profético, ecoando as palavras de Jeremias sobre a indestrutibilidade do povo de Israel. O século XX testemunhou o cumprimento dramático de profecias milenares, com o retorno em massa dos judeus à sua terra ancestral e a subsequente fundação do Estado de Israel em 1948. Esse evento extraordinário, previsto por profetas como Ezequiel, que falou sobre os ossos secos voltando à vida, marcou o início de uma nova era na história profética. A Guerra de Independência, seguida pela Guerra dos 6 Dias em 1967, que resultou na reunificação de Jerusalém sob controle israelense, são vistos por muitos como cumprimentos diretos de profecias bíblicas sobre a restauração de Israel e o retorno do povo judeu à sua capital histórica. Esses eventos modernos não apenas ressoam com as antigas profecias, mas também abrem caminho para o cumprimento de profecias ainda futuras. A Batalha de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 38:39, é interpretada por muitos estudiosos como um conflito futuro envolvendo Israel e uma coalizão de nações hostis. O cenário geopolítico atual, com as tensões no Oriente Médio e as alianças em constante mudança, parece preparar o palco para esse evento profético. Paralelamente, o avanço tecnológico e científico de Israel, transformando o deserto em terra fértil e tornando-se uma potência em inovação, ecoa a profecia sobre a restauração física da terra. Isaías falou sobre o deserto florescendo como a rosa, uma imagem que ganha vida nas modernas técnicas agrícolas israelenses, que fazem o Negev florescer. Essas realizações não apenas cumprem profecias antigas, mas também posicionam Israel como uma luz para as nações, cumprindo outro aspecto da promessa abraâmica. A complexidade da situação política de Israel, suas relações com os vizinhos e seu papel no cenário internacional refletem a tensão profética entre conflito e paz. Os acordos de Abraão, estabelecendo relações diplomáticas entre Israel e vários países árabes, são vistos por alguns como um passo em direção à paz profetizada, enquanto outros os interpretam como precursores do Pacto de 7 anos mencionado em Daniel 9:27, que muitos associam ao início da Grande Tribulação. O papel de Israel como um farol de democracia e inovação no Oriente Médio, enfrentando desafios constantes à sua segurança e existência, ressoa com as profecias sobre sua centralidade nos eventos dos últimos tempos. A atenção mundial constantemente voltada para este pequeno país é, em si,
um cumprimento da palavra profética que coloca Jerusalém como o centro das atenções das nações. À medida que observamos o desenrolar dos eventos contemporâneos, é impossível não notar como eles se alinham de maneira surpreendente com as antigas profecias bíblicas. A restauração de Israel, sua sobrevivência, contra todas as probabilidades, seu florescimento no deserto e seu papel central nos assuntos mundiais, são testemunhos vivos da fidelidade de Deus às suas promessas. Ao mesmo tempo, essas realizações apontam para o futuro, para profecias ainda não cumpridas sobre a restauração espiritual de Israel, o retorno do Messias e o estabelecimento do reino messiânico. A história de Israel, portanto, não é apenas um relato do passado ou uma análise do presente, mas uma janela para o futuro profético. Cada desenvolvimento na região, cada avanço tecnológico, cada acordo diplomático e cada conflito carregam o potencial de ser mais um passo em direção ao cumprimento final das profecias bíblicas. Esta narrativa contínua, que se estende desde Abraão até os dias atuais e além, nos convida a observar com atenção e expectativa o desenrolar do plano divino para Israel e para o mundo.